Shalom, amados. Quero tratar de um assunto que ele é preocupante e muitas pessoas estão sendo enlaçados por um espírito maligno que vem destruindo famílias, e o inimigo entra com uma sutileza. Isaías capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e vestiremos de nossas vestes, tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio, tira a nossa vergonha. Aqui está se referindo de mulheres que tinham visto o erro que tinham entrado e estavam agora querendo um conserto. Ela é uma palavra figurativa. No livro de Esther, capítulo 1, começa a história de Assuero, e para nós entender algumas coisas da primeira aliança, temos que ir para Hebreus capítulo 10, que ele diz que a primeira aliança era a sombra das coisas que viriam. Era um desenho, não a imagem exata, que fala de um reino. O rei mandou chamar a esposa Vaste, e a Bíblia diz que ele queria que ela fosse introduzida para honrá-lo. A rainha recusou vir. Capítulo 1, versículo 12. Recusou a palavra do rei. Ela não se submeteu à palavra. Ela estava empoderada, ela não sabia das consequências que ia causar aquela atitude. Quando ela viu as consequências, era tarde, porque já tinha um edito do rei que ela não seria mais rainha. Ela não seria mais esposa. E são figuras espirituais. E então saiu um decreto removendo ela, e um decreto que se escolhessem, e Radassa foi escolhida. Você pode conhecer por Esther, mas o nome dela era Radassa. E ela era criada com um tio, ela não tinha pai, ela não tinha mãe. Ela foi criada por Mardoqueu. Mardoqueu era um tio que os seus pais morreram e ele tomou ela como filha. E quando nós olhamos essa figura, e ela foi escolhida com um propósito, e Mardoqueu ordenou a Radassa que ela fosse para o palácio e não falasse de que povo ela era. Deixa eu dizer uma coisa para você: o teu testemunho, a tua maneira de viver fala mais forte do que o título da sua denominação, o título do seu povo, a sua maneira de se postar, de se portar diante das adversidades, dificuldade, daquilo que o próximo está sofrendo, da maneira que você se comporta. A Bíblia diz que Esther foi levada a Assuero, a casa real, no 10º mês. O rei a amou, o rei a admirou. Às vezes nós vemos Deus fazendo coisas e não entendemos. Nós estamos vivendo um tempo onde muitos que estão debaixo de um manto de vaste, um manto de ignorância sobre os desígnios de Deus. Esse espírito, ele carrega afronta, esse espírito de vaste que eu chamo hoje aqui, ele carrega afronta à autoridade, desprezo, desonra, orgulho, prepotência, rebeldia e empoderamento. Nós temos que ter um cuidado, que nós temos um zelo que precisa nos consumir pelas coisas de Deus. O salmista disse: o zelo da casa do Senhor me consome. E quando nós entendemos esse zelo, buscamos esse zelo, Mardoqueu tinha um zelo de intercessor tão profundo que ele deu direção para a sobrinha dele, porque Deus tinha um plano naquilo. Diz assim lá no versículo 20: Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumprira o mandato de Mardoqueu, aquele que o criara. Da maneira que ela foi criada, ela caminhou. E diz assim no 21 do capítulo 2: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 12 eunucos da guarda, Bigtai e Teres, grandemente indignados, procuravam pôr as mãos no rei. Ele foi usado para colocar Esther lá, com um discipulado, e ele foi usado como livramento do rei.
livramento das tramas do diabo, porque tinha se submetido a um propósito. Chegou o dia desse homem ser honrado e de Ramã ser humilhado. E isso está ligado a esse tempo que nós estamos vivendo. A obediência, a submissão, a oração, a compreensão dos desígnios de Deus. E não se assustar com nada do que vai acontecer na nossa nação, porque faz parte de um desígnio. Virá um alinhamento. Lá no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8, apontando para Jesus, ele diz, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência, ele diz, entrou em um lugar mais profundo dentro do propósito, por aquilo que padeceu, sofreu. As coisas que estamos vendo e ouvindo não podem nos assustar, não podem nos assombrar, nada. Coisas piores virão, nós somos desafiados. A palavra de Deus diz ao fraco, ser forte. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou, foi Ele que te capacitou. E o alinhamento que está vindo sobre a igreja nesse tempo é um alinhamento forte, preparando ela para a grande colheita que virá. E Deus vai tirar alguns frutos podres. E Ele vai remover algumas coisas que precisam ser removidas, que Ele vem protolando há muito tempo. Então não se assuste quando aqui foi removido um, lá foi removido um. Hoje tem uma porção de pastores se suicidando. Não se submetem a nada. Não se submetem a nada. Estão vivendo de fachada. E consequências virão piores das que vocês estão ouvindo. Porque o julgamento começa pela casa de Deus, depois Deus vai tratar com o ímpio. Deus te abençoe, Deus abra seus olhos, Deus ilumine seus olhos para o tempo que nós estamos vivendo.